Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio, e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los, por causa do povo. Pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há momentos em nossas vidas em que somos chamados a fazer uma escolha fundamental: calar-nos diante das pressões do mundo ou proclamar corajosamente aquilo que vimos e ouvimos. As leituras de hoje nos apresentam exatamente este dilema, através de personagens que enfrentaram esta escolha de maneiras que continuam a nos inspirar e desafiar. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos Pedro e João diante do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Estes homens, que apenas algumas semanas antes haviam fugido amedrontados durante a prisão de Jesus, agora estão firmes, inabaláveis em seu testemunho. O texto nos diz que os membros do Sinédrio ficaram admirados ao constatar a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens sem instrução e simples. Que transformação extraordinária! O que mudou nestes pescadores galileus? O que os transformou de homens temerosos em proclamadores intrépidos da verdade? A resposta só pode ser uma: o encontro com Cristo ressuscitado e o poder do Espírito Santo derramado sobre eles. Observem a reação das autoridades. Elas reconhecem que Pedro e João haviam estado com Jesus. O tempo passado na presença do Mestre havia deixado uma marca indelével neles, uma marca tão visível que até seus adversários podiam perceber. Estar com Jesus os havia transformado de maneira profunda e irreversível. E agora, diante da ordem para que se calem, para que deixem de falar sobre Jesus, a resposta deles é clara e direta: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que declaração poderosa! Não podemos deixar de falar. Não é apenas uma questão de escolha ou preferência. É uma compulsão interior, uma necessidade tão fundamental quanto respirar. Eles viram o Cristo ressuscitado,
experimentaram seu poder transformador e não conseguem ficar em silêncio. Esta experiência de Pedro e João se conecta diretamente com o Evangelho de hoje, onde Marcos nos relata as aparições de Jesus após sua ressurreição. Primeiro a Maria Madalena, depois a 2 discípulos no caminho, e finalmente aos 11 apóstolos reunidos. É notável como Marcos não esconde a incredulidade inicial dos discípulos. Maria Madalena conta sua experiência, mas ouvindo que ele estava vivo e que tinha sido visto por ela, não creram. Os 2 discípulos do caminho relatam seu encontro, mas nem a estes deram crédito. Finalmente, Jesus aparece aos próprios 11 e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Esta honestidade sobre a dificuldade de crer é profundamente reconfortante para nós hoje. Se aqueles que caminharam com Jesus durante 3 anos tiveram dificuldade em aceitar a realidade da ressurreição, não devemos nos surpreender se às vezes lutamos com dúvidas e questionamentos em nossa própria jornada de fé. Mas a ressurreição não é uma verdade que podemos aceitar apenas intelectualmente. É um encontro transformador que muda completamente nossa perspectiva e nossa vida. É o que transformou um grupo de discípulos temerosos e incrédulos em apóstolos corajosos, dispostos a enfrentar prisão, perseguição e até morte por aquilo que haviam experimentado. E é aqui que chegamos ao ponto culminante do Evangelho de hoje, o mandato missionário de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este não é um convite opcional, mas um imperativo para todos os que tiveram um encontro genuíno com o ressuscitado. Reflitam comigo, tanto os apóstolos quanto as autoridades do Sinédrio viram os mesmos fatos: o homem que havia sido curado, o túmulo vazio, as testemunhas da ressurreição. Mas enquanto as autoridades tentavam silenciar a mensagem, os apóstolos eram impelidos a proclamá-la. A diferença não estava nos fatos observados, mas no encontro pessoal com o Cristo vivo. E isto nos leva a uma pergunta crucial para cada um de nós hoje: tivemos um encontro genuíno com Jesus ressuscitado? Ou nossa fé é apenas uma tradição herdada, um conjunto de crenças intelectuais, uma rotina religiosa sem poder transformador? A verdadeira fé não é apenas acreditar que algo aconteceu há 2000 anos. É experimentar o poder daquele evento histórico em nossa própria vida hoje. É conhecer Jesus não apenas como uma figura da história, mas como uma presença viva que continua a curar, transformar e comissionar. Quando temos esse encontro genuíno, somos transformados como Pedro e João. Ganhamos uma coragem que vai além de nossas capacidades naturais. Desenvolvemos uma compulsão interior para compartilhar o que experimentamos. E nenhuma pressão externa, seja de autoridades, de colegas, da cultura, pode nos silenciar. Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos em um tempo que, de muitas maneiras, não é tão diferente daquele dos primeiros cristãos. Enfrentamos pressões sutis e às vezes não tão sutis para manter nossa fé como algo privado, para não incomodar os outros com nossas convicções, para conformar-nos com as expectativas da cultura ao nosso redor. Mas as leituras de hoje nos desafiam a uma postura diferente. Elas nos chamam a ser testemunhas corajosas, pessoas que estiveram com Jesus e cujas vidas foram tão profundamente transformadas que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Isto não significa ser argumentativo ou agressivo em nosso testemunho. Pedro e João não ameaçaram ou condenaram as autoridades. Simplesmente declararam sua experiência e se recusaram a ser silenciados. Da mesma forma, nosso testemunho deve ser marcado por uma confiança tranquila e inabalável que vem de conhecer a verdade em primeira mão. E este testemunho assume muitas formas. Às vezes, é através de palavras explícitas, compartilhando nossa fé quando surge a oportunidade. Outras vezes, é através de ações de amor e serviço que refletem o caráter de Cristo. E sempre, é através de vidas transformadas que provocam a mesma reação que as autoridades tiveram com Pedro e João: reconhecer que estivemos com Jesus. Então, hoje, peço que cada um de nós faça um exame de consciência sincero. Nosso encontro com Cristo foi tão real que não podemos deixar de falar sobre ele? Nossa experiência do Evangelho foi tão transformadora que ela transborda naturalmente em nossas palavras e ações? E quando enfrentamos pressão para nos calarmos, temos a coragem de permanecer fiéis àquilo que vimos e ouvimos?
Se a resposta for ainda não, não se desespere. Os mesmos discípulos que inicialmente não creram na ressurreição eventualmente se tornaram suas testemunhas mais poderosas. O mesmo Espírito que transformou Pedro e João de pescadores temerosos em apóstolos destemidos está disponível para nós hoje. Peçamos a graça de um encontro renovado com Cristo ressuscitado. Busquemos conhecê-lo não apenas como um personagem histórico, mas como uma presença viva em nosso meio. E quando o encontrarmos verdadeiramente, descobriremos que não podemos fazer outra coisa senão falar daquilo que vimos e ouvimos. E que o Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, nos equipe com tudo que é bom para cumprirmos a sua vontade. Que Ele realize em nós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.